Perspectivas para a agricultura familiar. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o ministro Afonso Florense, do Desenvolvimento Agrário. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Ministro, eu queria pegar um pouquinho o plano de safra, né? O senhor participou aí recentemente do anúncio do plano para a agricultura familiar. E no plano agrícola pecuário do governo para 2010-2011 foram definidos 16 bilhões de reais. E para a safra 2011-2012 fala-se nos mesmos 16 bilhões de reais. Quer dizer, tanto para investimento, comercialização, quanto para custeio. Eu lhe pergunto, quer dizer, não houve mudança? Se manteve a mesma quantidade de recursos de uma safra para outra? Mudanças substanciais. Nós não apenas estamos disponibilizando crédito, nós estamos avançando em vários instrumentos, podemos conversar em seguida, no seguro, na comercialização. Então, nós estamos avançando em vários instrumentos. Nós estamos avançando na organização econômica da agricultura familiar, nesse novo momento que o Brasil vive a partir de 2011, que é um momento que o balanço que nós fazemos, todo o país e o mundo, um país que cresce com distribuição de renda, que consolida seu mercado interno, que é um mercado, no caso da agricultura familiar, produtor de alimentos, que garante alimentos mais baratos e mais saudáveis, que impacta na inflação, que impacta na segurança alimentar de quem adquire, porque geralmente são alimentos mais saudáveis, mas também que consome como mercado consumidor, porque vale registrar, dos 28 milhões de homens e mulheres que saíram da faixa da pobreza, da extrema pobreza, no último ano, dados dos institutos de pesquisa da PNAD, por exemplo, do IBGE, 4 milhões e 800 mil eram agricultores eram do rural brasileiro e tiveram 60% de incremento da renda a trabalho. Quer dizer, ascenderam na estratificação social porque puderam produzir, beneficiar, industrializar, comercializar e viveram essa experiência de mobilidade social. Então, o Plano Safra, ele é um avanço na organização econômica. No que diz respeito ao crédito, especificamente, nós disponibilizamos 16 bilhões na safra anterior. Estamos fechando os dados, os bancos têm que fechar os dados para passar para o governo, mas tudo indica que vamos, se superaremos em pouco os 10 bi de contratação. Então, no Plano Safra 2011-2012, a presidenta Dilma decidiu que, ao disponibilizarmos 16 bilhões para a safra 2011-2012, sabendo que na safra 2010-2011 só foram contratados 10, ela decidiu que, se contratarmos os 16 integralmente, tomará a decisão, já está tomada a decisão, mas apreciará o valor necessário e ampliará a disponibilização de recursos. Então, nós não estamos disponibilizando o mesmo do ano passado, da safra passada. É que 6 bilhões não foram usados. Não foram usados 6 bilhões aproximadamente. Estamos disponibilizando novamente os 6. Estamos facilitando o acesso, porque estamos reduzindo o juro, podemos tratar desse tema. E estamos nos comprometendo de ampliar. E o que houve que não foram contratados 6 bilhões? Vale registrar que vem uma evolução crescente ao longo. Quando o presidente Lula assumiu, 2 bi e fração, o Pronaf. E nós agora estamos atingindo 2 bi e fração, o disponibilizado. Que também não foi contratado integralmente. Nós agora, a última safra, disponibilizamos 16 e estamos contratando, fechando a contratação de 10 bi. Nós temos aperfeiçoado os instrumentos de contratação. Há uma variedade enorme de fatores. Será mais receio do pequeno? Não é mais, porque não é uma queda tendencial, é um ascenso tendencial. Mas posso citar, por exemplo, o Pronaf B, ele é contratado e ele tem um ciclo. Quem o contrata, contratava antes em 2 parcelas, um ano, depois outro, e acabava tendo que quitar para contratar novamente. Então, todas as faixas do Pronaf, eles têm ciclos ascendentes com variação ano a ano, de acordo com as características da safra e da linha de crédito. Agora, a tendência é de incremento, de aumento da contratação. Se esses 16 bi forem efetivamente utilizados, quanto que vai para custeio, quanto vai para comercialização e quanto vai para investimento? Ou isso pode mudar de acordo com a demanda? Investimento entra industrialização entra em investimento. Né? 7 bilhões e 700 mil em investimento e 8 bilhões e 300 mil em custeio.
E vale dizer que com a performance da agricultura familiar nas diferentes regiões do país, nós estimamos uma disponibilização de 7 bilhões e 100 milhões para a região sul, de aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões para a região sudeste, 3 bilhões e 500 milhões para a região nordeste e 1 bilhão para as outras regiões, centro-oeste e comercialização leva alguma coisa? A comercialização, ela se subdivide entre custeio, dependendo da natureza, né? Porque o investimento é aquisição de equipamento, não é? Construção de imóveis, um curral, um silo, né? Uma compra de trator. E o custeio é o plantio da safra, não é? Quando vai ali o grão na terra, digamos, ali entra o custeio. Então, 7 bilhões e 8 bilhões de fração, 8 bilhões de fração para o custeio e 7 bilhões para o investimento. Quais as culturas que estão sendo mais beneficiadas por esse recurso? Olha, nós temos uma distribuição, digamos, que contempla todas as culturas, mas tem destaque na produção da agricultura familiar a mandioca, o feijão, o milho, o leite, tem um peso muito importante, não é? E depois aí o café, não é? Que tem uma produção expressiva, quase 40%, foi dito aqui na abertura, na produção brasileira de café, e depois vem as outras culturas. Mesmo na base da pirâmide produtiva da agricultura familiar, a soja, por exemplo, nós chegamos a próximo de 20%, claro que varia de safra para safra. A grande agricultura brasileira já não depende muito do Banco do Brasil. Nós estamos falando aqui em 16 bilhões de reais. Esse dinheiro é todo operado pelo Banco do Brasil, outros bancos entram também nisso. E a outra questão, na agricultura familiar também há algum esquema de financiamento, tipo assim, as grandes empresas de commodities, aí de área de carnes, tal, financiam também a pequena agricultura diretamente, onde o governo não precisa entrar? Olha, o crédito rural brasileiro, regulado pelo Manual de Crédito Rural, ele é operado pelos agentes financeiros, inicialmente pelos agentes financeiros públicos, né? Então, o Banco do Brasil é o grande operador no país de crédito rural, inclusive do Pronaf, mas também do setor empresarial, né? Nós temos hoje, inclusive, uma diretoria de agronegócio no Banco do Brasil, foi nomeado recentemente um ex-senador aqui da casa, o senador Osmar Dias. É o diretor de agronegócio do Banco do Brasil. Mas, no caso do Pronaf, outros bancos, como também provavelmente no setor empresarial, outros bancos operam. A Caixa Econômica está entrando agora. No Nordeste, o Banco do Nordeste. No Rio Grande do Sul, o Banrisul. E os bancos estaduais, alguns operam. Então, o crédito agrícola ele é operado pelo sistema financeiro público ou, em alguns casos, em parceria, por exemplo, com o BNDES, o sistema Cressol, Paraná, Santa Catarina, não é? Cooperativas de crédito. Não é? Ou seja, quando fala em taxa de juros pequena, de 4%, 2%, 6% ao ano, o banco privado cai fora, né? Não está fora disso. O banco privado está acostumado com taxa de juros de 200% ao ano. Nós estamos falando de 1% ao ano, 2% ao ano. Então, objetivamente, juro negativo. Esse 1%, esse 2%. O juro real é negativo. Comparando com o juro real, tá mais nós estamos falando aí de juros de investimento, né? Que no plano safra, até 10 mil, houve uma redução de todas as taxas de juros para 1%. E acima de 10 mil, todas as taxas de juros foram reduzidas para 2%. Então, o sistema... É 2% ao ano. Ao ano. Né? E até 10 mil, 1% ao ano. Se há mecanismos de crédito fora do sistema financeiro público, não é do nosso conhecimento. Né? Já o sistema financeiro público com o Manual de Crédito Rural complicado, extenso. Né? Então, já é um volume expressivo de recursos. Né? A presidenta lançou com o ministro Rossi, em Ribeirão Preto, eu estive presente, o Plano Safra, do agronegócio brasileiro, uma soma superior aos 100 bi disponibilizados pelo governo brasileiro. Então, um volume de recursos bastante expressivo operado pelo sistema financeiro público em parceria, eventualmente, com outras instituições do setor. Ministro, detalha melhor para a gente essa questão da cobrança de juros e dos limites de créditos, tanto individual como coletivo.
Bom, nós temos uma variedade muito extensa de linhas de crédito. Né? Nós temos o Pronaf Jovem, o Pronaf Mulher, o Pronaf Agroecologia, o Pronaf Leite, o Pronaf B, que no Nordeste é operado pelo Banco do Nordeste, é chamado de Agroamigo, né? O Pronaf Agroindústria, né? O Pronaf AC, com assentamentos de reforma agrária. Então, é uma variedade muito grande que varia o teto, o piso, né? E antes variava a taxa de juros. Agora, nós estamos na linha investimento nivelando os juros, na linha investimento. Mas nós continuamos a ter uma variedade expressiva de juros para a linha custeio, de acordo com as características de cada uma destas linhas. Por exemplo, um pequeno produtor do Nordeste, que ele planta, por exemplo, mandioca, ele quer tomar dinheiro para o custeio, ele vai tomar quanto? Qual é o limite que ele tem e qual é a taxa de juros que ele vai pagar? Olha, geralmente quando se contrata investimento e custeios juntos. Juntos, né? O pequeno produtor do Nordeste, o pequeno, ele pega a Pronaf B. O Pronaf B é a única exceção, uma exceção positiva, a taxa de juros é 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Há uma mudança, né? Só para nós termos uma ideia, nós temos, vigindo, vale inclusive a pena registrar, temos vigindo uma renegociação da lei federal 12.249, com até 30 de novembro próximo como data de adesão. Os agricultores e agricultoras familiares do Nordeste, da área de abrangência da Sudene, que tenham Pronaf, né, devem se dirigir para a renegociação das suas dívidas na forma da lei 12.249. No caso do Pronaf B, antes do Plano Safra 2011-2012, a agricultora ou agricultor poderiam contratar 2 vezes R$2.000, com taxa de juros de 0,5% ao ano. E com um rebate, com o pagamento em dia, de 25%. Então, digamos assim, para simplificar, o agricultor ou a agricultora pegava R$1.000 e pagava 750, né? Aplicada a taxa de 0,5% ao ano. Agora ele vai poder fazer 3 contratações. No ano? Não, são safras. Safras. Mas é porque tem... Claro. Vai de um ano para o outro. Começa no meio do ano e passa para o outro. Então, ele pode fazer 3 contratações de até R$2.500. Então, faz o total de R$7.500. R$7.500, né? Mantida a taxa de juros de 0,5% e mantido o rebate de 25%. Só para os senhores terem uma ideia, nós perfazemos um total de quase 500 mil contratos no Nordeste, no Pronaf B. Então, o Pronafiano pequeno do Nordeste contrata o B. Ali vai custeio investimento. Se não fosse pela dimensão social, a gente diria que é um empréstimo de pai para filho. É verdade, é verdade. Ministro, na área da modernização, que é uma linha que a presidente Dilma vem insistindo, o PAC, existe alguma mudança quanto a investimento especial para a agricultura familiar visando modernização? Tem alguma linha especial, crédito especial, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. É a linha Mais Alimentos, né? Mais Alimentos. Pronaf Mais Alimentos. O Pronaf Mais Alimentos, que é uma das linhas do Pronaf. Vale destacar, por exemplo, que nos contratos individuais, todos acima de 10 mil, nós estamos permitindo a contratação até 130. E no Mais Alimentos, a contratação coletiva vai até 500 mil. Então, nós criamos umas condições muito confortáveis para, digamos assim, o aumento da produtividade com a mecanização da produção e, como eu disse, com a indústria brasileira correspondendo, ela própria desenvolvendo tecnologia, e nós já temos colheitadeira de café, colheitadeira de cana, mecanização da colheita e da produção de sucos de uva, não é? E uma série de produtos da agricultura familiar que, nesse curto espaço de tempo de existência do Mais Alimentos, que é de 2008, 2009 para cá, nós já temos contribuído substancialmente. Com todas essas linhas de crédito, sempre se falava que a agricultura familiar está lá no fundão, é a sobrevivência e tal. Vamos tirar alguma coisa que esteja no fundo da Amazônia, algumas áreas um pouco inacessíveis. É possível falar que todas as propriedades de agricultura familiar hoje têm algum aporte tecnológico, ou ainda tem muita gente operando em condições de subsistência, por exemplo, no cabo da enxada, o arado puxado por boi e cavalo? Como está essa relação?
São duas dimensões que se combinam. Uma é a produção sustentável, e nós estamos avançando no Pronaf Agroecologia, que sobe seu teto de contratação também para os 130 mil. E fique também em condições mais atrativas de juros e assim por diante. A outra é a busca de aperfeiçoamento do Pronaf Agroecologia, do Pronaf Floresta, do apoio à produção das populações que vivem na Amazônia Legal e no semiárido. Nós temos um Pronaf semiárido, não é? Então, nós estamos em todas essas linhas de crédito, e aí cada uma delas tem uma normatização específica. E na safra 2011 e 2012, todas elas ficaram mais atrativas. Nós estamos buscando, como eu disse, organizar a produção econômica da agricultura familiar para cumprir o papel de produzir alimentos num Brasil que cresce e aumenta a sua demanda de alimentos, que consolida seu mercado interno, então também... país moderno. Mais moderno, que o agricultor e que a agricultora façam parte desse padrão de consumo que nós chamamos de classe média, que é ter direito aos bens necessários para uma qualidade de vida saudável e digna. Entretanto, ainda temos, a presidenta Dilma determinou o combate à pobreza extrema como uma prioridade, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, com a liderança da ministra Tereza Campelo, coordena o Brasil Sem Miséria. Identificamos 16 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda estão na faixa da extrema pobreza, e nós identificamos que aproximadamente 750 mil famílias de agricultores e agricultoras familiares. Então, tem o Brasil Sem Miséria voltado para o rural. Claro que temos acampados, temos assalariados rurais, mas no âmbito dos agricultores familiares, nós temos um programa de inclusão produtiva, foi publicada uma chamada pública para contratação de empresas, vamos desenvolver assistência técnica específica para eles, vamos distribuir sementes adaptadas às condições climáticas e de solo dessas regiões, e vamos tentar trazer esses agricultores e agricultoras que estão na faixa da extrema pobreza para a atividade econômica da sua região, onde a agricultura familiar e o rural como um todo devem subir a sua produtividade. É o plano da agricultura empresarial, é o plano da agricultura familiar, aumentar a produção, aumentar a produtividade e, no nosso caso, inserir nessa dinâmica, digamos assim, virtuosa, aquelas famílias que ainda estavam na faixa da extrema pobreza. Um balanço da reforma agrária. No próximo bloco, aguarde.